Boa tarde, pessoal. Sou Marcelo Januzzi aqui, entrando para mais uma live na tarde de hoje, quarta-feira, como sempre, às 17 horas. Nossa live de dúvidas com o professor Levi Nunes, que já chegou por aqui. Professor Levi, e vamos aguardar a entrada dos colegas. Enquanto isso, a gente vai fazer um... Olá, professor Levi, como vai? Grande Marcelo, beleza? Bem-vindo, Vamos tudo aqui. bem? Está em Opa, casa? hoje estou tranquilo, de castigão. Plantão De acabou castigo ontem, em mas hoje foi casa. tranquilo. Que bom. Hoje foi de boa. Então tá bom. Tudo bem de resto, família? Estamos aqui, tudo ótimo, maravilhoso, só aguardando nosso querido Dória apresentar as condições da semana que vem. Estamos contando aqui no A dedo. saída. A saída para a Se crise. nós vamos perder tornozeleira eletrônica ou não. Eu só espero, Marcelo, Tá bem complicado, viu? então, mas eu só espero que esses políticos parem de brigar e não esqueçam da gente aqui preso. E fazer política com a virose, né, velho? Não, mas estão fazendo política e estão esquecendo a gente preso em casa. Pois é. Eles têm que dar um jeito nessa história, hein? Cada hora é uma coisa diferente, uma hora vem vacina, outra hora não vem vacina, outra hora vem remédio, outra hora não vem remédio. Tá Uhum. complicado. Eles não se entendem e a gente aqui na camada da base da pirâmide que acaba sofrendo, né? Mas tá todo mundo no sempre assim. na mesma batida, com os mesmos problemas, e, enfim. Vamos em frente. O pessoal está entrando aqui, já bastante gente já está participando. Eu recebi umas perguntas, acho que também deve ter recebido algumas. Montei aqui algumas coisinhas para você. E a gente já trocou uma figurinha. Você quer começar? Porque como vai ficar gravado, a gente já vai conversando e deixa para responder, né, as dúvidas do pessoal mais para frente. Porque a gente agitando um pouco aqui a parada, o pessoal entra, fica e, enfim, a gente vai dando sequência aqui. Vamos lá. As lives, só para lembrar, né, o pessoal que está entrando e o pessoal que vai assistir depois, todas essas lives vão ficar disponíveis no januzicurso.com. A gente tem um canal no YouTube, então a partir do site você consegue entrar. A gente vai deixar todas essas lives guardadas no YouTube, né, no canal do YouTube. E, enfim, vocês vão poder assistir isso sempre que quiserem e etc. Vamos lá, professor Levi. Então, vamos. É o seguinte, o que eu tenho aqui para iniciar nossa conversa dentro dessa tecnologia que é nova, que está sendo extremamente importante na odontologia, que está entrando cada vez de forma mais forte, né? Dentro dessas plataformas de tecnologia, para indução de colágeno, qual que você, de um modo geral, óbvio que tem suas peculiaridades, de um modo geral, se identifica mais? Em termos de custo-benefício, em termos até de resultados, né? Já que se fala em muitas plataformas, o pessoal mal está entendendo o que é uma plataforma e o que é um equipamento de alta tecnologia associado à ROF. Legal. Bom, primeiro gostaria de aproveitar e pedir para o pessoal que já está online pegar aí no aviãozinho, né? E mandar... Né, tem um desenho do aviãozinho aí do lado? Clica no aviãozinho e manda para a galera o convite para vir assistir a nossa live aqui. Aproveita, já manda para todo mundo. Eu cancelei aqui os comentários. Mandem suas dúvidas e perguntas, por favor, pelo ponto de interrogação aí do lado direito, que está desbloqueado. E a pergunta do professor Levi é qual das plataformas de tecnologia para indução de colágeno, de um modo geral, a gente mais se identifica, né?
Então, tentar responder essa pergunta por partes, né? Primeiro, o que é uma plataforma de tecnologia? Normalmente, uma plataforma de tecnologia é uma máquina, né? É um aparelho que pode ter uma ou várias funções embutidas no mesmo aparelho. Então, normalmente, uma plataforma é um único aparelho que você pode conectar diferentes tipos de ponteiras ou pontas ou o que quer que seja, que vai fazer com que esse aparelho tenha diferentes finalidades. Então, uma plataforma é um aparelho que eu posso colocar, por exemplo, ele é um hardware que eu posso colocar uma ponteira de ultrassom microfocado, eu posso colocar uma ponteira de laser, eu posso colocar uma ponteira de luz pulsada, tudo numa máquina só. Então, Então, o diria meu que seria primeiro comentário a respeito... seria Oi. uma máquina multifuncional, né? Multifuncional. A diferença é que é um hardware só com várias ponteiras, tá? Isso para o clínico pode ser interessante, tá? Para o profissional que tiver um pouquinho mais do conceito do empreendedorismo, isso não é necessariamente um bom negócio, porque essa máquina ela vai ficar escravizada atendendo um paciente, enquanto as outras tecnologias dessa mesma máquina vão estar guardadas. Você não consegue usar todas ao mesmo tempo, né? Ao passo que, se você comprar 3 máquinas separadas, uma de ultrassom microfocado, uma de laser e uma de luz intensa pulsada, você vai praticamente gastar o mesmo valor, ou às vezes um pouquinho mais, mas do ponto de vista do empreendedorismo, você consegue atender 3 pacientes ao mesmo tempo. Basta você ter espaço e gente para fazer esse tipo de atendimento. Então, é tudo Devidamente uma questão treinada, de, olha, devidamente orientada, né? só eu quero trabalhar, ok. Não, eu sou um empreendedor e eu quero ter uma sala com cada tipo de tecnologia, vale mais a pena espalhar do que você ter uma tecnologia só. Então, só tentando responder o que você me perguntou, para a indução do colágeno, a nossa preferência inicial é pelo ultrassom microfocado. A gente, em outra live, já começou a falar um pouco a respeito disso. Ele é um tipo de tecnologia onde a ponteira é um transdutor de ultrassom que emite som para dentro dos tecidos em diferentes profundidades pré-determinadas, né? E esse som, num determinado ponto, numa determinada profundidade, ele colide onda sonora com onda sonora, ultrassom com ultrassom, gerando um ponto de aquecimento, um ponto de aumento de temperatura, que vai até 65, 70 graus aproximadamente, que coagula os tecidos. Tá? Isso pode ser usado, primeiro, a vantagem dele, é a única tecnologia que consegue descer até profundidades maiores dentro dos tecidos. Como um ultrassom de diagnóstico, você sabe que você consegue descer em diferentes profundidades dependendo da potência, né? Esse ultrassom é uma tecnologia diferente do laser, diferente da luz, diferente do calor, diferente do microagulhamento, diferente da radiofrequência, que são tecnologias que trabalham mais áreas superficiais. Essa é uma área que esse é um tipo de tecnologia que você consegue descer na profundidade que você quer. E tá? de forma controlada, então, né? De forma bem controlada, de forma bem focalizada, por isso microfocado, microfocalizado, né? Desenhando linhas de coagulação nos tecidos. Ponto de vista para o profissional que tem a possibilidade de usar essa tecnologia dentro da harmonização orofacial, ele é um dos melhores indutores de colágeno, tanto profundos quanto dérmicos, que existe relatado na literatura, com a grande vantagem de você não ter que picar absolutamente o paciente, nem injetar absolutamente nada, o que, do ponto de vista da biossegurança ou da segurança do procedimento em si, é muito grande em termos de problemas pós-operatórios relacionados com granulomas, com reações de corpos estranhos que você pode ter, né? Porque você não tem nada disso, você simplesmente coagula o tecido, né?
diferente da polidioxanona, da policaprolactona, da hidroxiapatita, do ácido polilático, que são materiais de implante que têm a mesma função, né? São materiais que têm essa função dentro dos tecidos, o ultrassom microfocado sai na frente, na vantagem, exatamente porque você vai criar linhas de pontos de coagulação, simulando, por exemplo, linhas de retroinjeção de produto ou linhas de fio, né, que você vai passar por dentro dos tecidos, né, gerando ou estimulando a formação de colágeno, contração imediata de tecidos, que nenhum outro tipo de procedimento tem, né, e a produção tardia de colágeno. Então, a gente usa essa tecnologia por isso. E uma das outras grandes vantagens que ela tem é a lipólise verdadeira das gorduras faciais. Não é uma lipólise química, não é uma lipólise aspirativa, é uma lipólise térmica. Ela mata o adipócito por coagulação. Então, a célula gordurosa deixa de existir, né? Depois, com uma drenagem linfática, você consegue tirar os triglicerídeos acumulados na região, né? Jogando para a cadeia linfática, fazendo com que exista emagrecimento facial. Então, do nosso ponto de vista, é uma tecnologia custo-benefício a melhor de todas, tá? Porque, é óbvio, ela custa muito caro. Mais baixo, né? Oi? Com risco mais baixo. Sim, o risco bem baixo. E sem Exatamente. contar que você não precisa usar mesclas depois, né? Basicamente, não precisa usar praticamente nada. Praticamente só a hidratação da pele em si, que seria como se fosse uma rotina, né? Sim, enfim, você praticamente vai trabalhar, quem sabe, a superfície da pele depois com um peeling, com alguma coisa assim, para melhorar um pouco a textura, um home care para que você consiga manter a hidratação e a proteção adequada da pele, mas em termos de tratamento, ele é um tratamento bem completo para o tipo de tecnologia, um custo-benefício para o profissional que é imbatível. É óbvio que esse custo-benefício obviamente, você tem que fazer o investimento inicial na máquina, né? Então, não é barato, e é por isso que pouca gente, principalmente na harmonização orofacial, tem essa máquina. É difícil de portar. Então, é difícil de portar, porque ela não é uma máquina facinho de carregar para tudo quanto é lado, né? Mas, enfim, é uma tecnologia que vale a pena. Muito bem. Tá bom? Ótimo. Temos agora, Levi, uma outra pergunta aqui do Januzzi para o Levi, ou seja, das que a gente recebeu aqui nas nossas publicações, perguntando para o professor Levi. A toxina botulínica, do ponto de vista terapêutico, né, para cefaleia tensional e migrânia crônica, tem embasamento científico? Bom, eu sou um apaixonado pela toxina botulínica em termos de uso funcional. Então, é uma coisa que eu estudo bastante, que eu batalho bastante por a divulgação dessa história, né? O uso da toxina além de rugas. Eu acho que está muito mal divulgado que a toxina, conforme a Time publicou há algum tempo atrás a sua capa, 753 indicações diferentes para a toxina botulínica, né? Então, como pé equino, incontinência urinária, vaginismo, etc. E, recentemente, baseado em todos os artigos publicados, todos os estudos em que houveram ao longo desse tempo, a Allergan colocou em sua bula, isso significa, então, para se colocar um produto em bula, tem que ter aprovação do FDA, do CA e da Anvisa, no nosso caso. Então, hoje, dentro da bula da toxina botulínica, do Botox, aí, na verdade, é uma discussão boba se é um label ou off-label, toda toxina vai funcionar exatamente da mesma forma. A toxina funciona simplesmente fazendo a clivagem do tal do sinapse 25, SNAP 25. Quando ele cliva essa sinapse, essa chave fechadura, simplesmente nós temos uma condição de não acontecer a abertura da fila sináptica. Isso todo mundo está cansado de saber. Porém, a gente pensa sempre na acetilcolina. A acetilcolina, ela abre
através da fenda, chega no receptor do músculo e acaba promovendo a contração e relaxamento. Contração e relaxamento. Com a quebra desse complexo SNER, não tendo fenda, a acetilcolina não sai. Ótimo, maravilhoso. Eu vou ter o controle, teoricamente, então, de todas as rugas. Falo teoricamente porque existe um relaxamento muscular e não a paralisação total. Quando a gente pensa em dor, cefaleia, migrânia, ou seja, qualquer dor de cabeça, nós temos que identificar, inicialmente, se é uma dor de cabeça realmente, associada à tensional, à migrânia. O que significa isso? Nós temos N dores de cabeça listadas pela Sociedade Internacional de Cefaleia. Entre elas, por exemplo, um transtorno vascular. Entre elas, um tumor cerebral. Então, primeiro, antes de a gente falar sobre a parte de ciência, que realmente está totalmente comprovada, nós temos que pensar em diagnóstico. Sempre que eu vou pensar em fazer um tratamento para cefaleia, para migrânia, para dor de cabeça, nós temos que pensar se já passou por um neuro e descartou todas as outras possibilidades neurológicas. Porque senão nós vamos realmente resolver dor do paciente, da migrânia, da cefaleia, nevralgia trigeminal, etc. Nós vamos realmente, baseado em ciência e num protocolo Allergan e um protocolo que a gente acabou acrescentando algumas coisas, que, por exemplo, no protocolo Allergan é basicamente frontal, temporal e região occipital. Nós incluímos masséter e pterigoideu. Nossos estudos clínicos, que estão em andamento, inclusive em termos de ciência mesmo, quando você desliga, entre aspas, o temporal, o masséter entra em atividade maior para tentar compensar. Então, o circuito de dor da Allergan é perfeito, funciona muitíssimo bem. Está em bula, inclusive na bula da Allergan, do Botox, mostra todo o esquema que se tem. E só acrescentamos pela nossa vida diária e que as nossas pesquisas em si, nossos pacientes estão trabalhando em cima disso, fazendo alguns duplo cego, e tem dado muito resultado quando se associa o masséter e o pterigoideu lateral. E está embasado na migrânia crônica, na cefaleia, pela própria bula da Allergan. Então, se eu falar assim, eu vou usar então uma outra marca de toxina, não pode? Pode, ela é off-label, mas é toxina e funciona da mesma forma. Que ao invés de ela impedir a tal da acetilcolina, que faz a contração muscular, ela vai impedir a liberação de um inflamatório chamado glutamato, que é extremamente nocivo e ele é um disparador subcutâneo. Ele chega muito facilmente na região subcutânea da face, de modo geral, inclusive epicrânio, e a gente teria o disparo da dor para o sistema nervoso central. Então, a toxina ela impede que o glutamato saia da célula na junção neuromuscular. E é interessante quando a gente pensa em anatomia. Tem duas finalidades, né? Tem tanto a finalidade motora quanto a sensitiva. Resumindo, é isso. Ainda tem a contração de glândula anti-inflamatória, outra história, né? Que uma outra história é a contração de glândula salivar para diminuir o fluxo de saliva, que é bem interessante. Sim, como acontece também nas glândulas sudoríparas, né? No restante do corpo. Exatamente, é o mesmo caminho, sudoríparas em termos de axila, mão e pé. Lembrando Sim. que não é nossa área, né? Como melhora a sudorese na região da testa, na região occipital, enfim. A mulherada fica feliz que a zona T para de transpirar, Sim. para de destruir maquiagem. Então, assim, a gente fala, poxa, eu tenho dor de cabeça, por que eu vou... Região frontal, por que eu vou aplicar na região occipital? Se eu voltar um pouquinho na anatomia, vai lembrar que o frontal, ele se integra com o occipital e com o temporal. Passa a ser eles são intrínsecos. Então, quando você faz um apertinho, um toque de dedo na região posterior, às vezes você sente dor na região frontal, porque o músculo praticamente se une desde a região occipital até a região frontal. Esses músculos ficam intrínsecos. E esses estudos, então, são baseados em bastante pesquisa, a ponto do FDA, CA e Anvisa liberarem em bula. Acho que era isso a pergunta, Bacana. né? Isso aí.
Vamos fazer um ping-pong aqui, então, já que eu recebi. Vou ser numa sinuca de bico, viu? Vamos lá. Aqui o bicho é para pegar, viu? Os materiais conhecidos como bioestimuladores, Elancê, Sculptra ou Radiesse. Elancê não teria a mesma função com maior praticidade e segurança em aplicar? Essa Então, é uma delas que mistura bioestimulador com um preenchedor hidroxapatita. bioestimulador, né? Então, exato. Veja até bem. bom, desculpa te interromper, é até bom que deixe muito claro, né? O pessoal acha que bioestimulador é tudo igual, preenchedor é tudo igual, e aqui fica bem clara essa pergunta, deixar bem separado, né? Eu acho que é bem importante a gente separar isso, né? Dos materiais que a gente tem hoje, que você citou aí, Elancê, Sculptra e Radiesse, a gente tem, na verdade, dois grupos distintos de materiais quando a gente olha a literatura e a robustez dos trabalhos científicos publicados, né? Dois deles, Radiesse e Elancê, são produtos géis compostos de carboximetilcelulose com microesferas de um produto sólido, ou policaprolactona ou hidroxiapatita, e são muito similares, né? Inclusive com G', viscosidades muito similares. São preenchedores que comprovadamente têm ação bioestimuladora de tecido conjuntivo ao redor dessas microesferas, conforme o gel de carboximetilcelulose vai sendo reabsorvido, ele vai dando espaço à neoformação de tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, basicamente, é colágeno tipo 3, imediatamente, e esse colágeno tipo 3 vai sendo amadurecido em colágeno tipo 1 estrutural com o passar do tempo, que é o que a gente quer, né? Esse passar do tempo, aproximadamente 3 meses por aí, para a gente ter um resultado bem sólido de formação de colágeno tipo 1, de 3 a 6 meses até 2 anos de duração, dependendo do material que a gente está trabalhando. Uma coisa é isso, uma coisa é um preenchedor bioestimulador, tá? A outra coisa é um bioestimulador puro, ou seja, um produto como ácido polilático e Sculptra, que ele é absolutamente líquido, porque você... Absolutamente não, ele é praticamente líquido, porque você tem um poliofilizado que você precisa na clínica, antes do procedimento, 24, 48 horas antes, hidratar, porque ele é um pó liofilizado, então você tem que reconstituir, da mesma maneira que você reconstitui um poliofilizado de toxina botulínica, você vai reconstituir esse poliofilizado seco, desidratado, né, de ácido polilático, e ele tem cross-caramelose sódica, que é a base da carboximetilcelulose. Então, quando você coloca essa quantidade de líquido, de solução estéril para injeção, né, que é diferente de soro fisiológico, dentro do frasco do ácido polilático, você obtém é quase um gel. Ele não chega a ter uma característica de gel, mas ele não é líquido, ele é uma substância viscosa. Enfim, pelos registros todos da literatura, o que a gente observa é que o único material hoje injetável na forma semilíquida ou gel é o ácido polilático, tá? Um verdadeiro bioestimulador. Começou lá no passado, em 2004, como material preenchedor de pacientes com lipodistrofia facial causada pelo HIV e veio se desenvolvendo até 2009, por aí 2007, de 2007 a 2009, não me lembro a data exatamente do primeiro trabalho da literatura, que o cita exatamente como um bioestimulador puro do colágeno subcutâneo, tá? Então, a aplicação é feita com cânulas na região subcutânea, tá? Os outros dois materiais são materiais preenchedores bioestimuladores. A pergunta, obviamente, vem no sentido de, olha, mas como a hidroxiapatita e a policaprolactona, né, já estão prontos, eu não posso diluí-los para
aplicá-los como um material bioestimulador? Veja, o último consenso publicado em 2019, ele é bem claro em afirmar, principalmente no que diz respeito aos efeitos bioestimuladores da hidroxiapatita, né, que, infelizmente, independente da diluição, né, e eu posso até dar uma olhadinha, deixei ele separadinho aqui para a gente dar uma olhada, né, para que não falem que, sei lá, que é minha opinião. Que é chute. Que realmente, independente da diluição do produto, existe algum trabalho, algum resultado publicado a respeito dos efeitos bioestimuladores da hidroxiapatita quando ela é diluída, só que o trabalho diz, entretanto, os dados existentes são insuficientes para certificar que uma diluição é diferente de outra ou é melhor que a outra no estímulo final da produção de colágeno. Então, no frigir dos ovos, o que diz hoje ainda a literatura é que não se sabe exatamente a eficácia clínica do tipo de diluição em termos de resultado, né? A própria Merck, que produz o Radiesse, indica a diluição de 1 para 1, ou seja, uma seringa de 1,5 para 1 ml e meio de solvente, que pode ser uma mistura de soro com lidocaína, tá? Para você conseguir resultados eficientes do ponto de vista de bioestímulo facial, mas, volto a dizer, não existe nenhum tipo de trabalho que comprove que esse material é melhor do que PLLA e etc. E quanto ao Elancê, que teoricamente tem capacidade bioestimuladora e longevidade maior do que as micropartículas de hidroxiapatita, por isso na pergunta, talvez ele não fosse melhor ou mais prático, enfim, de se utilizar, eventualmente sim, mas tampouco se sabe, porque praticamente nada ou nada no sentido da policaprolactona está publicado em termos de uso hiperdiluído do material como bioestimulador de tecidos, tá? Então, acho que seria essa a resposta à pergunta capciosa. Então, se nós podíamos, enfim, concluir, vamos dizer assim, que se eu quero uma bioestimulação, vamos partir para a Sculptra. Eu quero se eu quero uma bioestimulação de subcutâneo, Levi, eu tenho duas opções. Eu posso usar Sculptra, posso utilizar fio de polidioxanona, posso usar tecnologia de ultrassom microfocado. Né? São as três opções. Vai depender muito do tipo de envelhecimento e de flacidez que você está trabalhando. Né? Porque se é um paciente que envelhece perdendo volume, pode ser mais interessante você trabalhar com Sculptra injetando de volta um pouco de volume nesse paciente. Sim. Porque ele precisa de volume no subcutâneo. Tá? Se é um paciente que envelheceu emagrecendo. Se é um paciente que envelheceu engordando, ele precisa do colágeno, mas ele precisa perder a gordura. Então aí o Januzzi usa a tecnologia de ultrassom microfocado para queimar essa gordura e formar o colágeno ao mesmo tempo. Então, eu tenho... Trocar a gordura por colágeno. Eu tenho como lançar a mão do melhor tipo de material e técnica para o melhor tipo para o tipo de envelhecimento que a gente vai tratar. Tá? Eu acho que essa é a grande... Se busca, então, uma volumização, vamos dizer assim, um preenchimento. Então, acho que o caminho seria o Radiesse com o Elancê, que aí são semelhantes em termos de resultado. Exato. E aí tem que ver a praticidade de cada um. Um tem que diluir, o outro não precisa diluir. E aí também a mão de cada um e gosto de cada um, né? Mais ou menos por aí. Exato. Mas valeu, é isso aí. Era meio capcioso, mas né? Não, mas é boa, é uma curiosidade que muitos têm. Ping-pong é isso. Ping-pong é isso. Pergunta... Agora tem uma pergunta aqui para você, que é aquela pergunta de $1 milhão. Aquela pergunta que quando você... Tá valendo
Tá Quando valendo. você dá essa aula, essa pergunta vem, né? Que é sobre bichectomia. A bichectomia, Levi, envelhece ainda mais o paciente no futuro? Bom, é, a gente Essa tem que também é pensar... boa. É, essa também é boa. A gente tem que pensar em que, primeiro, que a bola de Bichat é uma estrutura anatômica com as suas características anatômicas mesmo, com ligamentos, vascularização, compartimentos, ela é dividida em lóbulos, e que a gente tira parcialmente a bola de Bichat, que seria, teoricamente, aquilo que está sobrando. E não é aquilo que nós vamos tirar da bola de Bichat. A bola de Bichat, a gente tira cerca de 30% a 40% naqueles pacientes que têm uma indicação clássica, ou mordedura de bochecha, ou pode falar abertamente hoje, estética, já que nos é permitido, é um paciente que sofre aí bullying, bolachita, quico, etc. Mas normalmente o paciente Uhum, jovem, vamos dizer assim. uhum. Então, a indicação ela existe. Mas eu vou envelhecer. Essa gordura vai fazer falta? Eu acredito que não, e pelos poucos trabalhos que tem, também diria que não. Nós estamos até finalizando um artigo sobre isso para ser publicado, na verdade já está em fila de espera, sabe como que é publicação? É o seguinte, ela não é uma gordura compartimento, ela não é uma gordura adquirida ou por sobrepeso ou perdida no momento em que eu tenho lá um emagrecimento rápido. Se eu emagrecer, a bola de bicha fica. Se eu engordar, a bola de bicha fica. Do mesmo tamanho. Ela não sofre absorção ao longo do tempo. Ela sofre absorção em torno da idade zero, onde o bebê precisa se amamentar e ele usa o masseter e o bucinador, para que são dois músculos antagônicos, a bola de bichar fica entre eles para fazer um movimento de sucção e depois um momento de proteção quando a criança ainda não teve adquirido marcha. Ela cai muito e se machuca, etc. Com isso, a bola de Bichat tem sua função muito clara na primeira infância. E depois ela permanece ou não sendo absorvida maior ou menor. Bom, mas a pergunta é, no futuro, o que vai acontecer? No futuro, eu vou ter todos os softs da vida, todos os comportamentos de gordura, submalar, subocular, etc., fazendo peso. Eles estão perdendo, estão se deteriorando, né, pela idade, a perda dessa estrutura, perda de colágeno, flacidez muscular, flacidão ligamentar, isso tudo começa então a cair, vamos dizer assim, e formando aspitoses. A bola de Bichat está no meio. Ela está entre o Uhum. masseter e o bucinador. Então a tendência é que ela também sofra queda e vai ter um peso maior. O que a gente tem visto clinicamente, que também fazem parte do trabalho, né? Você está junto com a gente nesse monte de artigos sendo produzidos pelas especializações, é que nós temos uma situação onde eu tenho uma face pesada, pitose importante, eu tenho um jaws importante, e eu gostaria de melhorar, como você falou mesmo, o colágeno. Eu não tenho como, às vezes, suportar toda essa pele para que ela se reposicione com fio, nem PDO, nem silhuete. Não tem força o suficiente. E muitas vezes, nesses casos, quando eu tenho um peso muito grande da face, na região de jaws, a gente remove bola de Bichat para aliviar o peso e dar uma nova sustentação. Aí entra a sua fala sobre reestruturação da cama box, né? Tá afundado, eu falo que o pessoal fica deitado naquele colchão por anos, ele vira um santo sudário, né? Fica até a marca do corpo. E aí esse colchão vai afundando, igual afunda a nossa pele, vai perdendo Sim. a resiliência. Então a bola de Bichat passa a ser um peso nessa hora. E pacientes, então, fica uma face ainda mais pesada. Então, a gente acredita que não envelhece o paciente no futuro. Ele envelhece porque ele envelhece. E o Uhum. paciente
envelhecido, muitas vezes portador de prótese total ou portador É porque de... ela não é uma gordura de sustentação dos músculos da mímica, né? Não, Então ela não vai ela... afetar, por exemplo, suco, queda de Não, boca. São outros exatamente. compartimentos, né? Exatamente. O que mantém, né, como você falou, a estrutura são os compartimentos de gordura. Os Sim, ligamentos, os compartimentos de gordura. Se eles estão é. desaparecendo, a bola de Bichat, elas só desaparecem em dois pontos, em dois motivos. Não, e Nas, eventualmente ela pode até ter uma perda, mas sim, eventualmente essa perda é uma perda profunda pelo envelhecimento que vai acontecer em todos os outros compartimentos. Então, naquele paciente, você, enfim, não vai repor essa gordura, porque ela é uma não gordura vai. estrutural que tem uma cápsula, enfim, é Tem. diferente das outras gorduras de suporte, Por isso que ela não é mas absorvida, porque ela está que encapsulada. Ela não e está solta. que, veja, ela não tem comprometimento, eu sempre digo isso para os meus alunos, por mais que ela eventualmente se perca, a indicação, né, ou seja, a bichectomia, né, vai fazer com que você envelheça mais no futuro? Não, né? Não Vai faz envelhecer. sentido, pelo menos. Não faz Não. sentido. O que vai fazer você envelhecer mais no futuro vão ser as suas perdas de outras gorduras. Vai ser a estrutura óssea, vai ser a frouxidão ligamentar, enfim. São outros Principalmente problemas, a não o remodelação excesso de óssea, gordura da bola de Bichat, né? E principalmente a remodelação óssea, que realmente principalmente. Né? ela é uma vilã, né? Mas eu acho que era mais ou menos isso, e realmente todo mundo tem essa dúvida, inclusive os pacientes têm essa dúvida. Eles querem Aham. fazer a bola de chá, bichectomia, e falam assim, mas eu vou ficar mais velha depois? Vai, você vai envelhecer, independente É. de qualquer coisa. Só ressaltando assim, que a bola de chá, ela só desaparece quando, em alguns casos, né, no caso da criança, que não precisa mais dela, então você vê que toda criança é fofinha, ela é angelical, e depois esse rostinho começa a ficar bonitinho, tudo, mas ainda perde aquela Aham. característica angelical. E no paciente portador de imunodeficiência, né? Paciente com AIDS é a primeira gordura a ser absorvida do corpo. E no paciente normal seria a última. Se você pegar, infelizmente, os presos de Auschwitz, eles estavam esquálidos, mas eles estavam ainda com a face magra. Mas o paciente com AIDS ele tem a face escavada, que você comentou agora há pouco, sobre a Sim, a lipodistrofia. lipodistrofia Que se submalar, né, na região submalar. usou lá atrás com polimetil, hoje se usa com Sculptra, sem dúvida é muito maior. Mas acho Sim. que eu vou Tem devolver uma a pergunta pergunta para aqui. você. Espera Fala só aí. um minuto. Tem duas questões aqui rapidinhas para responder da doutora Natália, são só duas dúvidas que apareceram por enquanto. Em que plano deve ser injetada a hidroxiapatita hiperdiluída para estímulo de colágeno? A resposta é a seguinte, Natália, depende um pouco. Primeiro, olhando toda a literatura que a gente tem hoje a respeito de hidroxiapatita hiperdiluída, não se faz ainda uma certeza os efeitos de bioestímulo de colágeno que ela pode ter hiperdiluído. Segundo, existe um consenso, dois consensos internacionais, na verdade, que tentam pôr regras nesse tipo de procedimento. O primeiro deles diz que você deve injetar ela menos diluída quando o paciente tem menos flacidez, um pouco mais diluída com pacientes com mais flacidez, até para não aparecer aqueles dedos da hidroxiapatita, né? Então, a primeira coisa é que quando você trabalha com ela menos diluída, você injeta ela no subcutâneo um pouco mais profundo, com cânula normalmente. E quando você trabalha com ela um pouco mais diluída, você pode aproximar ela do subcutâneo subdérmico, mais próximo do plano da pele, então um pouquinho mais subdérmico. Característica fundamental desse processo todo é que, infelizmente, não se sabe ainda qual é a diluição ideal para que você consiga efetivamente o efeito bioestimulador.
Segundo, se você for pensar do ponto de vista financeiro, as reaplicações sugeridas nos consensos são também de 2 a 5, ou seja, a única praticidade frente ao PLLA, que está altissimamente comprovado na literatura que funciona, é que você poderia misturar na hora, ou seja, o paciente chegou, você mistura e faz, né? Só que hoje ainda sem nenhum tipo de resultado em termos de biossegurança e eficácia daquilo que você está fazendo. Ô, Marcelo, aproveitando esse gancho todo, nós estamos até com coisa a pouco estourando o tempo. Tem uma pergunta que tem a ver muito com essa sua resposta em relação à diluição. Tem uma pergunta que chegou para a gente, aplicação do PRF misturada com a hidroxapatita de cálcio, também cairia nessa mesma história ou tem algo diferente sempre considerar? Cai nessa mesma história do uso off-label nesse caso, off-label e off-ciência total, né? Se você tentar fazer uma busca aí bibliográfica rápida no PubMed, com PRP, PRF, hidroxiapatita em inglês, você não vai achar, né? Então, realmente não existe alguma evidência científica que o PRP e o PRF misturados com hidroxiapatita para preencher defeitos ósseos maxilomandibulares, efetivamente contribui na velocidade da cicatrização óssea. Isso não quer dizer que isso tenha, da mesma maneira, na face, um efeito bioestimulador do colágeno, tá? Provavelmente sim, só que são coisas distintas. Provavelmente pode ser que tenha. Pode ser até que tenha, Levi, mas entre pode ser que tenha e tem, existe uma diferença gigante, que é a publicação científica. 2006. E eu acho que a gente tem que se manter dentro do rigor científico, né? Então, vamos fazer um gancho. Em 2006, eu fui banca de uma tese de doutorado sobre PRP e crescimento ósseo. E o resultado foi que não acontecia. Inclusive, o PRP atrasava o crescimento ósseo. Estou falando aí de existe um pouco de trabalho na literatura publicado, a gente tem esse levantamento feito, de várias épocas, de 2004 até agora, né, uma evolução, inclusive, dos métodos de obtenção dos agregados plaquetários, entre aspas, né, como a gente costuma chamar. E muitos trabalhos realmente dizem que não faz diferença nenhuma você aplicar PRP e PRF no osso, outros que já começam a mostrar alguma sinalização nesse outro sentido, né? Então, é difícil realmente da gente chegar a uma conclusão para a face, para a indução de colágeno dérmico, certeza que não tem. Não é o caminho. Da harmonização, não, né? Então, só respondendo uma pergunta também que fizeram aí nas dúvidas, não sei quem é, Peta_Amor, pergunta preços e marcas de ultrassom microfocado. Eu costumo indicar as máquinas que eu conheço e uso, embora você tenha inúmeras marcas no mercado, algumas delas não querem vender para o cirurgião dentista, porque estão acostumados a vender para o mercado médico, enfim. Existe ainda um pouco disso dentro desse mercado, né, dos vendedores, dos distribuidores de algumas tecnologias. O que a gente usa hoje, que eu acredito que tem um excelente custo-benefício, é a máquina da Fismatec, o Eros Haifu, que é um ultrassom microfocado híbrido, né, de transdutor importado e tecnologia de máquina montada no Brasil, que tem custo-benefício bem interessante. A gente tem 2 máquinas, uma importada, que custa bem mais caro, custa por volta de R$245 mil, e um Eros Rifu, que hoje deve custar por volta de uns R$90 mil, uma tecnologia bem interessante quando você passa a entender que esse valor inicial do investimento na máquina,
ele vem com um número de disparos que para você é mais do que o dobro daquilo que você pagou. Então, a hora que você terminar os teus disparos, porque ele tem esse consumível, né? Ou seja, o número de disparos é limitado, você vai ter que repor e comprar novos transdutores, até por segurança. Quando você terminar a tua carga de disparos, você já pagou a máquina e dá para comprar mais uma. Então, ele é uma tecnologia de retorno muito rápido, né? E Antes de mais você... acessível, né? E essas Sim, máquinas, muito o mais pessoal acessível, pode... muito mais acessível. E esse pessoal pode acessar via BNDES, financiamentos? Como é que estão essa Eu linha de acho que sim, eu crédito? acho que entrando em contato com o pessoal da Fismatec, eu me lembro, eu não sei, porque a gente teve uma condição diferente, mas eu me lembro que eles me falaram que tem alguns planos de financiamento em várias e várias vezes. Então, com financiamentos Que bom. de 36, enfim, É uma dá para fazer essa jogada. a tecnologia que chegou, né? E Uhum. chegou para ficar e em breve vão ter isso bem aberto. Tem É uma isso outra aí. perguntinha rapidinha aqui, da doutora Beta. Se o ultrassom microfocado pode coagular vasos sanguíneos. Se for um vaso sanguíneo bem pequeno e você acertar exatamente em cima do ponto, sim. Se você atirar numa artéria facial, por exemplo, não vai acontecer nada. É Não vai extremamente ser seguro, né? capaz de Não vai colamar secar uma grande vazio. artéria. Não vai secar Exato. vazio. Secar O um objetivo. microvaso, provavelmente sim, ele pode acontecer. É, Né? As e profundidades ele de tem uma... disparo são 4,5, 3 e 1,5. Então, você trabalha na profundidade do SMES, óbvio que você evita algumas áreas de forames, vasculos nervosos, enfim, para não ter problemas de parestesia pós-operatória, de não atingir vasos e nervos de grande calibre, mas, enfim, esse tipo de coisa que pode acontecer, mas sem muitos efeitos. Tudo bem. Fizemos uma pergunta e nós estamos já quase sendo derrubados. O tempo Não, voa, ainda tem uns impressionante. minutinhos aqui. Tem uma outra Tem? pergunta do ultrassom também. Quanto se cobra por sessão? Depende. A gente cobra ou por áreas, existem protocolos por áreas, né? Então, por exemplo, papada e mandíbula é uma área, vou gastar aqui de X até X disparos. Então, eu já tenho uma ideia mais ou menos de quanto custa o meu disparo e de quantos disparos vão para cada uma das áreas. E aí depende, aí normalmente E a gente depende monta os também pacotes. do tamanho da papada, né? Depende um pouco do tamanho da papada, mas às vezes nem tanto, porque eu aumento a potência do disparo e mantenho o número de disparos, entendeu? Eu só aumento o calor, só aumento o efeito térmico, mas eu diminuo, eu mantenho o número de disparos. Então a gente joga também com potência. Eu vou deixar depois, esses próximos dias joga no ar na janusicurso.com, como a gente já tem lá, outras aulas daí, cursos mesmo, fechados, pagos de ultrassom microfocado para vocês fazerem treinamento da parte teórica e depois quiser vir fazer a parte prática do treinamento Prática, né? opcional, também pode fazer a parte prática. Última pergunta, Levi. Lip lift é autorizado para o cirurgião dentista? Se sim, quais as indicações e o que você acha da nova especialidade em ROF cirúrgica? Bom, eu acho que a última parte da pergunta caberia até mais a você que está dentro do CRO como conselheiro. Parabéns pelo trabalho, por sinal. Mas eu responderia sim, pelo que eu participei e a última reunião que eu tive com o Conselho Federal de Odontologia, que faz pouco tempo, por causa dessa história toda de Covid. E é muito claro, o CFO se posiciona em que o que é permitido para o cirurgião dentista está na resolução 198. E na resolução 198 não existe essa especialidade ROF cirúrgica, não existe essa invasão de área, isso não é permitido e é considerado exercício ilegal da medicina. Então tem muita gente vendendo essa ideia de ROF cirúrgica, cursos cirúrgicos. A única coisa cirúrgica, vamos dizer assim,
bisturi mesmo, que está autorizado no cirurgião dentista em termos de ROF, seria a bichectomia e o lip lift. Então, como respondendo, o lip lift é autorizado sim pela 98 e pelas palavras, né, em que eu posso proferir com segurança, é que tudo que está na 198 é permitido. Então, quando você fala de indução de colágeno com uma máquina do tipo microfocada, que o James acabou de falar, você está fazendo uma atividade, desculpa, entraria também a lipoaspirativa de papada, como, vamos dizer, como cirurgia. Esqueci desse ponto. Mas quando você está falando num procedimento de aplicar em algumas áreas da face, como o emagrecimento da face, que nem o professor Marcelo citou, é procedimento minimamente invasivo. Então, sim, não tem invasão, não é cirúrgico, né? Não tem invasão. Mini lifting, corner lift, blefaroplastia, tudo isso não é permitido ao cirurgião dentista. A bucomaxilo, inclusive, está bem chateada com essa história, porque está pondo toda a culpa em cima da bucomaxilo, que a bucomaxilo, então, está sendo conivente com essa história. Não está. A bucomaxilo, inclusive, está muito preocupada com o futuro da ROF. Tenho tido muitas perguntas, questionamentos, por que que eu bato tanto na tecla da ROF ser multidisciplinar. Eu bato nessa tecla porque você não faz ROF sem ortodontia, sem implantodontia, sem reabilitação oral. E isso que é um ponto que eu bati muito, que nós dentistas trabalhamos oclusão. Então não adianta eu fazer lábio de um paciente lindo, maravilhoso, que a gente vê no Instagram, e paciente jovem. Quero ver fazer esse lábio maravilhoso no paciente idoso com uma prótese sem suporte de lábio, né? É assim. Né? Então tem que, por exemplo, chamar lá nosso amigo Gerson para fazer uma reabilitação oral, e aí sim reabilita a boca desse paciente e a gente reabilita o restante, faz o refinamento. A ortodontia coloca os dentes em oclusão, ajusta. A implantodontia, a cirurgia. Não adianta querer pensar num preenchimento se você não passou por um periodontista e cuidou de gengiva, de abscessos, etc., um endo. Ou seja, eu não gosto muito da... Sim, características que são importantes, que a gente não pode esquecer que muitas das injeções de volumização que a gente faz são a nível justa-periostal. Se você, por exemplo, vai fazer um preenchimento na região da fossa piramidal, região do ápice do canino, e esse paciente tem, nessa região, um implante com uma peri-implantite ou um dente com uma um abscesso periodontal, tem um material de preenchedor e sua agulha vão cair dentro dessa lesão. Isso. Não, é uma lesão periapical. O cara tem um cisto periapical, você enche de ácido hialurônico. Daí vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Isso. Mas assim, então, só complementando a ideia, é isso. O lip lift é autorizado sim, ROF cirúrgica não existe e não tem como separar a ROF da odontologia. Por isso que eu sempre defendi, bati nessa tecla anos, em que não, nunca, desmerecendo qualquer outra área de atuação, nós dentistas conseguimos transformar um sorriso, transformar uma face, transformar uma vida. E vários colegas precisam se integrar dentro da odontologia. E outros colegas da área da saúde precisam do dentista. O Ivo Pitangui já falava isso há muitos anos. Então, que a minha proposta é que façamos a união das especialidades e não a dicotomia, porque quando a gente nos junta, nós somos um só, nós somos uno e assim vai. É isso aí. A divisão sempre enfraquece. Eu acho que a gente já teve aqui vários colegas de outras áreas da saúde, médicos, enfim, biomédicos, farmacêuticos, vários profissionais de outras áreas da saúde autorizados pelos seus conselhos a realizar procedimentos injetáveis na nossa escola, sempre trocando informações, cada um dentro das suas especialidades. Enfim, eu tenho excelentes amigos dermatologistas que trocamos informações, já passaram por aqui e
nós nos admiramos mutuamente em nossas especialidades. Então, é por aí que eu acho que caminha a especialidade da harmonização orofacial, sempre cumprimentando os conselhos aí pelo posicionamento, né? Por ter se posicionado a favor do cirurgião dentista dentro dessa nova especialidade. E, Levi, gostaria de, para a gente encerrar aqui, agradecer a tua presença na Janus e Cursos, só para responder uma pergunta aí que ficou de uma aluna. A live vai ficar gravada, vai para o ar daqui a um tempo, que a gente vai precisar processar essa quantidade de dados, mas ela vai para o ar na Janus e Cursos, vai ter um link específico dentro do site janusecursos.com para vocês acessarem o nosso canal no YouTube, onde vão estar gravadas todas as lives e dicas, enfim, tudo que for conteúdo gratuito. Vou fazer aqui meu jabá. No janusecursos.com a gente tem aí o nosso curso Full Face, que era um curso de 3 dias aqui em São Paulo, 2 dias de teoria, 1 dia de clínica. A gente soltou esse conteúdo todinho, com 70% off para a época de pandemia, para os colegas. É só se inscrever no janusecursos.com. O curso está dividido em vários capítulos, então são praticamente 16 horas. Você tem lá toda a programação ementa. Fiquem à vontade para consultar maiores informações pelo site. Levi, obrigado por você estar aqui. Suas considerações finais. Só finalmente, realmente deixar um abraço a todos, um carinho enorme, tem bastante gente que está com a gente sempre. E só complementar, em que quando eu falo de odontologia, não sendo melhor que os outros, mas sendo uma área muito completa. Tanto que nos nossos cursos, tanto na Janus e Levi, nós temos professores das diversas áreas, da enfermagem, da farmácia, da biomédicas, etc. Então, nós somos nós estamos unidos para que a gente realmente faça a diferença. Independente da formação acadêmica, eu sempre digo, faça quem sabe, e quem estudou, e quem tem, obviamente, autorização para isso. Um beijo grande, valeu Marcelo mais uma vez. Quarta-feira. Valeu, Levi. Quarta-feira que vem, se nada acontecer, estamos na área de novo. Se acontecer, a gente muda o horário. Né? Porque daí a gente muda o horário, estaremos aqui. Vamos manter o ping-pong. Mas a gente vai informando a todos vocês. Pessoal, obrigado. A live vai para o site janusecursos.com. Valeu, Levi. Obrigado. Um beijo em casa. Levi. Tudo de bom para vocês. Também. E isso está tudo à disposição de vocês na janusecursos.com. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, Levi. Obrigado. Valeu, querido.